Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério, dando continuidade aos estudos aqui para o concurso público de São Caetano do Sul. Venho aqui com mais 8 questões de informática da banca organizadora IDECAM. Serve também para quem está estudando informática para a IDECAM. E eu tenho a apostila de informática da parte de conhecimentos aí da Prefeitura de São Caetano, está na descrição do vídeo. Para quem não tem nenhuma apostila de São Caetano que eu fiz, então assim, porque quem comprou de educação infantil, ou quem comprou apostila de outros cargos, auxiliar de primeira infância, já tem a informática lá. Mas para quem não tem nenhuma apostila, é interessante comprar a apostila de informática ou comprar a apostila de conhecimentos comuns também na descrição do vídeo aqui, que lá tem português, raciocínio lógico e informática. Na descrição do vídeo aqui tem o preço e o link para você comprar a apostila lá direto pela Hotmart. Vamos resolver então 8 questões de informática da banca organizadora IDECAM. Primeira questão aqui. No uso dos recursos de software do correio eletrônico Thunderbird, aqui aquele do Mozilla, aqui tem a versão em português. 2 atalhos de teclado são caracterizados a seguir. Essa questão aqui de 2023, uma prova bem recente dela, da banca organizadora IDECAM. Então, olha só, a execução do atalho do teclado abre uma janela de diálogo que se destina a criar e escrever uma mensagem do correio eletrônico. Após selecionar um e-mail armazenado na caixa postal de entrada, a execução do atalho de teclado abre esse e-mail para fins de leitura da mensagem. Os atalhos do teclado caracterizado em 1 e 2 são, respectivamente, então aqui no 1, criar e escrever uma mensagem. Então, para criar e escrever uma mensagem, a gente tem que pensar aqui, quando for este e-mail, que os comandos não são traduzidos, os comandos são em inglês, que é a linguagem origem desse sistema. Então vai ser o Ctrl mais new, o new de nova, de nova mensagem. Então você tem o new de novo, nova, associa assim. Então a letra C não pode ser e nem a D. A gente vai eliminando. Sobrou o quê? A e B como alternativa. Você sempre vai ficar entre duas questões dessa banca organizadora. E aí, é a mesma ideia. No segundo aqui, um atalho que vai abrir esse e-mail. Então, abertura. A gente falar em abertura, abrir em inglês, né? Então, Ctrl mais Open, de abrir. Open de abrir. Aqui vai abrir a mensagem. Então a dica é associar os comandos, aqui, principalmente falando de tecla de atalho, para este e-mail aqui em questão, né, esse programa de e-mail que é do concurso público, em inglês. A letra B é o gabarito. Próxima questão. Sítios de pesquisa são mecanismos ou motores de busca que permitem realizar buscas por sites, documentos, imagens, vídeos e outros conteúdos disponíveis na internet. Sobre a busca avançada no Google, atribua as seguintes afirmativas para verdadeiro e falso. Vamos lá. Para excluir palavras de uma pesquisa, deve-se colocar isso aqui, né, um tracinho, antes de uma palavra que se queira deixar de fora. Verdade. Tá? Um exemplo aqui, eu quero pesquisar Copa do Mundo. Copa do Mundo. Mas eu não quero que seja pesquisado o mundo, por exemplo. Eu coloco um tracinho aqui na frente. Ou você quer pesquisar só a Copa. Aí você pode colocar o tracinho na frente do aqui também. Então, tá certo. Vou colocar o traço na frente. Vou arrumar isso aqui. Bom, você colocar o tracinho na frente de uma palavra na pesquisa do Google, você vai excluir. Você quer dizer que não vai pesquisar essa palavra. Letra A e B já estão eliminadas. Vamos analisar mais aqui. Para pesquisar em mídias sociais, deve-se colocar hashtag antes
de uma palavra para pesquisar em mídias sociais. Por exemplo, hashtag Twitter. Este aqui é falso. Para pesquisar em mídias sociais, você não vai colocar o hashtag, você vai colocar o arroba. Então seria aqui arroba Twitter. Assim, então este segundo é falso. Verdadeiro, falso, a gente já tem o gabarito, que é a letra D, por eliminação, obviamente. Continuando, para pesquisar a correspondência exata, deve-se colocar uma palavra ou frase entre aspas. Isso aqui acho que muita gente já sabe. Quando você vai pesquisar no Diário Oficial, você vai pesquisar seu nome, então você vai fazer uma pesquisa exata dentro de um Diário Oficial, por exemplo. Aí você coloca entre aspas. Por quê? Eu quero pesquisar exatamente isso aqui, ó. Nada a mais. Então, sim, você coloca entre aspas. Aí ele coloca aqui o exemplo. Por exemplo, prédio mais alto do mundo, entre aspas. Tá certinho? Gabarito, a letra D. Próxima questão. No editor de texto Writer do pacote de aplicativos do LibreOffice, em português, para aplicar alinhamento centralizado ao título de um texto, deve-se acionar o ícone ou, de forma alternativa, executar um atalho de teclado. Esse ícone e o atalho de teclado são, respectivamente. Então aqui, gente, é uma questão que você tem que pensar o quê? Olha só. Alinhamento centralizado. Aqui não tem muita diferença, aliás, não tem nenhuma diferença do Word. Então você tem aqui o alinhamento para a esquerda. Seria mais ou menos isso aqui. Está alinhando para a esquerda. Tem o alinhamento para a direita. Mais ou menos isso aqui. E no centro é assim, né? Ó, no centro é assim. Então as linhas maiores esticadas para a esquerda. Aqui, alinhamento à esquerda. Alinhamento à direita, as linhas maiores esticadas para o lado direito. E o centro é esse aqui. Então, por exemplo, aqui está centralizada, centro. Aqui na C está alinhado à direita. Aqui está alinhado à direita também. E aqui no centro. Centro. Deixa eu puxar uma imagem que melhor, né? Eu peguei isso aqui. Tá pequenininho, mas enfim, é isso aí. Esquerda, centro, direita ainda tem o justificado, que é todas as linhas do mesmo tamanho. Se tiver assim, ó, muito fácil, justificado. Então vamos lá. Falou aqui alinhamento centralizado. Aí você já tira fora a B e a C. E aí pede a tecla de atalho. A tecla de atalho, Ctrl C, é copiar. Ctrl C também é copiar no Writer. Então, a letra A é o gabarito, Ctrl E, que vai centralizar o texto. Próxima questão. A planilha da figura que foi criada no Calc do pacote do LibreOffice, em português, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Então, aqui, uma questãozinha de Calc. Você percebe que a banca organizadora cobra. Isso aqui veio de uma prova específica. Ela cobra uma questão de cada parte do conteúdo. Então, uma de Calc, uma de Writer, uma de Windows. Ela faz isso. Então, vai cair uma de cada, provavelmente. Então, em D4 foi inserida uma expressão que determina a média aritmética em todos os números na célula A2. D2, C2 e D2. Então, aqui no D4 é a média aritmética disso aqui. Já tem o resultado, né? Então, tá. Em D6 foi inserida a expressão mod D4, ponto e vírgula 2. Em D8 foi inserida a expressão se D6 menor ou igual a zero, V, caso contrário, F. Então, vamos lá. Perceba que, de novo, essa banca cobrou o mod aqui, ó, que é aquela conta de divisão que a gente tinha conversado. Aqui na D4 já deu o resultado. Você vai pegar o mod, que é o D4, que é o 25, dividido por quanto? Ponto e vírgula 2, dividido por 2. A gente vai procurar entender qual que vai ser o resto dessa divisão. Então, aqui é 1, 0. Desceu 5. E aqui não tem jeito. Você tem que saber fazer conta de divisão. Tá bom?
Aqui 2, né? 2 vezes 2 é 4, sobrou 1. Sobrou 1 significa o quê? Resto 1. Então, o resto é 1 aqui. Então, D6, o resto é 1. Vamos continuar com a expressão. Se D6 for menor ou igual a 0, então V. Caso contrário, F. Então, deu falso aqui. Por quê? O D6 ele é maior do que 0. Deu 1. Então, não vai ser a função verdadeira, vai ser a função falsa. Essa aqui. Aqui não vai ser. Se fosse 0 ou menos 1, por exemplo, aí ia ser verdadeiro. Mas como deu maior que 0, então é falso. E aqui vai ser um F. F de falso. Olha lá. Nessas condições, a expressão inserida em D4 e os conteúdos mostrados em D6 e D8 são, respectivamente, igual à média, A2 até D2, beleza, 0, não, aqui deu 1, então a A já não é. AB, você tem aqui MED, ó, MED não tem essa função, que não é. Não tem MED, é média, a gente vai tirar a média aritmética. Aqui está fora, a C também está fora, sobrou a D por eliminação, então a D ficou como? A média, é assim que é a estrutura da fórmula, A2 até D2, certinho. Deu 1 aqui e depois F, ó, certo? Letra D é o gabarito. Próxima questão. A figura mostra uma placa-mãe de um computador Intel, com destaque para diversas interfaces e conectores utilizados na integração de dispositivos de entrada e saída de dados. Então aqui tem uma placa-mãe onboard, com tudo integrado aqui, e alguns códigos. Olha só, os componentes de hardware identificados como H01, H08, H11 são conhecidos respectivamente como, e aí você tem que olhar do que se trata. Então H1, aonde está? Está aqui. H1 está aqui. A imagem não colabora muito, né? Mas vamos lá. Aí, H08 está aqui. É verde. A entrada verde. E aí você já tem que já começar a lembrar. É uma questão mais complicadinha aqui. H11 aqui. Então, você vai eliminando. O H11, a gente vê aqui claramente que eu acho que é o mais fácil, porque a gente manuseia muito. De repente a internet está ruim, tira o cabo e põe de volta. Então aqui é uma entrada de rede. Toda entrada de rede, quem já assiste meus vídeos há muito tempo, sabe? Que é o RJ45. Sempre. A entrada de rede sempre vai ser isso aqui. Nos concursos, não se preocupe, pode ir sem medo. RJ45. Então, o H11 é RJ45. Aí, o que está no final aqui, ó, RG, está fora. Aqui, o RG está fora. A gente vai trabalhar com o que sobrou, a A e a C. O H01 aqui, não está dando para enxergar muito. Tá? Mas a gente tem aqui, ó, o H08, que é a entrada verde. E aí é o seguinte, essas entradas aqui, ó, com esses pinos, ou é mouse, ou é teclado. Tá? Mas, que tipo de entrada seria aqui a verde? A verde é a do mouse. Tá? E a violeta, na verdade já é roxa, né? Violeta, é do teclado. A entrada do mouse, PS2. PS2, aqui a entrada do mouse. Então a letra C é o gabarito. Tá? Aqui tem uma entrada de impressora. Aqui a gente tem uma outra entrada de rede. Se a gente for reparar, aqui são iguais, né? As entradas. Aqui uma entrada de monitor no H05. E aqui ele estava falando do HDMI, tentando fazer uma pegada, uma pegadinha, mas não tem, pelo menos nessa placa aqui, entrada de HDMI. Vou até mostrar uma para você.
Olha só, aqui achei essa imagem para você. Seria isso aqui, ó. Então é diferente. Aqui tá bem meio que reto aqui. Apesar que essa imagem não tá boa. Não sei se na prova, que eu achei na internet essa questão, né, foi digitalizado. Não sei se na prova a imagem colaborava. Tá? Mas na imagem ficou assim, então um pouco difícil de enxergar. Mas suponhamos que aqui está retinho. Então aqui tem um traço retinho, um quadrado, e o HDMI, ó, que você vê que a parte de baixo aqui ela faz uma curva. Não é quadradinho assim, tem uma curvinha aqui embaixo, que é a curvinha do conector. Tá? O conector que tem uma curvinha. Então é isso, gente. O gabarito é a letra C. Próxima questão. Este dispositivo de armazenamento é caracterizado por guardar informações de maneira permanente, não volátil. Os dados são gravados em discos magnéticos chamados de platters. Estes platters são geralmente compostos de duas camadas. Um braço mecânico, vamos pensar nisso aqui, ó, braço mecânico, percorre toda a área do disco magnético, lendo os arquivos que são solicitados pelo usuário ou sistema operacional. Marque a alternativa abaixo que contém o dispositivo da definição dada acima. Então aqui a gente está falando do HD tradicional, o HD antigão, que tem um braço mecânico que faz a leitura. Inclusive, quem tem computador com esse tipo de HD, a inicialização do sistema operacional é mais lenta do que um dispositivo totalmente integrado. Eu vou mostrar aqui a imagem do HD por dentro para você ter ideia. Então aqui está um HD desses antigos por dentro, como é que é. Então aqui você tem um braço de leitura, ó, conforme ele fala aqui, um braço mecânico, ó, o braço mecânico aqui, que percorre toda a área do disco magnético. Olha aqui o disco magnético, o grandão aqui, lendo os arquivos que são solicitados. Então tem uma cabeça de leitura aqui, é como se fosse um vinil, o vinilzão antigo, que ia lendo, né? Aquele discão enorme. Mesma coisa aqui. Tá? Aqui é o HD. A gente fala HD, mas ele é escrito assim, né? HD. Então é o famoso HD. A pessoa poderia confundir o HD com o que usam atualmente. É muito usado SSD. Esse aqui é totalmente diferente. Ele tem circuitos integrados. E o HDD tem discos magnéticos. Por isso que o SSD é infinitamente superior em velocidade ao disco. Obviamente. Porque ele é como se fosse um USB. Vou pegar a imagem aqui do SSD. Olha só, tem essa aqui do comparativo do HD normal, né? HDD, pode pôr mais um Dzinho na frente, que a banca organizadora pode pedir assim. E o SSD, o SSD está aqui, ó, circuitos integrados, ó, como é que é por dentro. São vários chips aqui, vários circuitos. E tem um antigão aqui que eu já expliquei para você. A letra E é o gabarito. Vamos para a próxima questão. Segurança na internet tem a ver com uma série de boas práticas que adotamos para usar a rede com mais cuidado. Navegar sem o devido cuidado por sites e aplicativos é similar a deixar a porta de sua casa aberta. A área fica suscetível a visitas indesejadas, que podem inclusive fazer o mal, no caso roubar dados pessoais, dentre outras coisas. Levando em consideração a segurança na internet, julgue as afirmações abaixo. E aqui ele vem dando uma lição de moral em você, tá? Dizendo que você não pode navegar sem proteção, o que é certo. Tem sim que ter cuidados, proteção, cuidados na navegação da internet. O termo malware se refere a programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas em um computador, códigos maliciosos, como por exemplo roubo, sequestro de dados, bombardeio de anúncios e corrupção de sistemas. Spyware é um programa capaz de capturar
e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador. Ele é capaz de se propagar automaticamente através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. E phishing é um tipo de golpe que usa mecanismos tecnológicos geralmente baseados em mensagens para persuadir as pessoas a entregarem ao atacante algo do seu interesse. Então, o que é correto aqui? Vamos lá. Então, aqui, a primeira, malware, se refere a programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas. É isso mesmo. Tais aí como roubo, sequestro de dados. A1 está certo, é verdadeiro. A2. Spyware é um programa capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador. Ele é capaz de se propagar automaticamente através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Está errado, porque essa característica aqui é a característica do ware. Então, aqui não é verdade, é falso. E a C, o phishing ou a pescaria é realmente um tipo de golpe que usa mecanismos, geralmente baseados em mensagens mesmo, para que as pessoas entreguem ao atacante algo do seu interesse. Então você acaba preenchendo dados e achando que é uma coisa séria e na verdade estão capturando dados importantes. Aqui é verdade, né? Então, é correto afirmar na D. A afirmativa 1 e 3 são corretas. Vamos para a última questão. A pasta arquivos de programas é uma pasta utilizada pelo Windows para a instalação dos aplicativos. O usuário não pode mover ou alterar os arquivos lá contidos para evitar problemas na execução de aplicativos. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo, né? Apesar que fala que não deve mexer. Aqui a banca organizadora vai trabalhar mais com bom senso. Você pode mexer sim, desde que você saiba o que está fazendo. Mas para a banca organizadora, como se fosse um usuário leigo, por exemplo, professor, acho que é bem interessante, vem bem a calhar um tipo de pergunta dessa. Então, realmente, você não pode mexer nesses arquivos, né, nessas pastas dos arquivos de programa, você pode danificar o funcionamento do sistema operacional. É basicamente por isso. Então, realmente, o usuário não pode mover ou alterar os arquivos contidos lá para evitar problemas na execução dos aplicativos. Então tá certo, por hoje é só. É isto, numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, venho com mais questões de informática da IDECAN, mas agora sim, começa a entrar em questões um pouco mais antigas. Fica mais difícil encontrar questões de 2023, 2022 até 2020, por exemplo. Então a gente vai começar a pegar 2021, 2020, e aí vai baixando 2019, 2018, mas enfim, vamos entender como que a banca organizadora trabalha. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!